Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu tenha deixado até aqui te ajude e tenha te ajudado, né, a dar mais um passo na direção da sua consistência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, se inscreva no newsletter que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para você receber a próxima parte do e-book, na parte número 4, onde eu estou descrevendo ali alguns dados matemáticos científicos que comprovam para você que você não precisa do InLive para já saber o que pode acontecer no jogo. Então, estou entregando essa próxima parte nos próximos dias. Se inscreva para poder receber direto no seu e-mail esse e-book. Se você já recebeu, se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Espero que o material venha te ajudando nessa sua consistência. O vídeo que eu quero fazer hoje, você não está me vendo porque eu estou mostrando aqui a tela, né, com os dados que eu escrevi. Eu vou mostrar aqui os dados que eu escrevi na terceira parte do e-book, onde eu falo sobre Beck é o favorito, falo também um pouco sobre Lei a Zebra, mas especificamente a Beck é o favorito eu quero mostrar para você aqui que se você soubesse ler esses dados que eu coloquei no e-book, você já teria probabilidade de entender que o jogo iria naquela direção. Você não precisaria do InLive, você não precisaria assistir o jogo para saber se o time vai atacar, se o jogo vai ficar corrido, se vai ter chute a gol, se não sei o que, para saber se vai ter gol. Não precisa disso. Se você existem passos científicos e matemáticos para você atestar que o jogo vai numa direção específica, sem precisar ficar dependendo do InLive, tá? Isso é probabilidade, isso é estatística, isso é científico. Não sou eu que estou falando, não. Isso é estatística, isso é probabilidade, tá? Isso é científico. Então, eu quero te mostrar aqui para onde foram os jogos que eu vou colocar aqui na tela. E se você soubesse ler o que eu escrevi no e-book, tá? Eu escrevi lá nessa terceira parte do e-book que se você soubesse que toda vez que o jogo acontece, se você fizer o inverso, né? Se você assistir o jogo e depois for procurar os dados, você sempre vai achar o mesmo padrãozinho de dado lá no desempenho dos times. O que significa que, obviamente, se você fizer o inverso, se você ler os dados antes do jogo acontecer, você já consegue saber que o jogo tende a correr naquela mesma direção, certo? Eu só quero comprovar para você que a gente não precisa do InLive para saber o que vai acontecer no jogo, tá? A gente não precisa ficar preso nas imagens para afirmar que o jogo vai ou não vai. Existe a maneira certa de você interpretar os dados e saber qual é a oportunidade que ele está te dando, tá? Então, coloquei no e-book, na terceira parte do e-book, quando eu escrevo ali a situação que o InLive pode te mostrar, né? Uma das situações que o InLive pode te mostrar é: o favorito ataca, sofre contra-ataques ocasionais e acaba sofrendo um gol, conseguindo virar o jogo depois. Toda vez que você vê esse padrãozinho, tá? Você está assistindo o InLive, aí você vê o favorito atacar, aí ele sofre contra-ataques de vez em quando, sofre o gol primeiro e depois ele vira o jogo. Nossa, que timaço! Meu Deus, olha que épico, que virada monstra! Será que foi o InLive que direcionou o time a fazer isso? Será que ele tem algum número estatístico, científico, que comprova ou comprovaria antes do jogo já que tudo isso que aconteceu no InLive já teria probabilidade de acontecer? Vou te mostrar agora. Então, toda vez que você vê isso no InLive, pode ter certeza que você vai encontrar os seguintes dados. O favorito não possui uma defesa tão sólida, acaba por ter um saldo de gol menor que outros times da tabela. Segundo fato, esse favorito
não consegue abrir placar na maioria dos jogos e ou joga contra adversário que tem a mesma capacidade de abrir o marcador. Terceiro fato, o confronto é determinado por jogos duros, onde existe vitória de ambos os times, ao mesmo tempo que o favorito tem placares de vitória com gols sofridos contra times de mesma qualidade do adversário de agora. Quarto fato, esse favorito possui ataque que não falha na campanha e costuma marcar mais de um gol contra times de mesma qualidade do adversário. Agora vamos aos jogos, tá? O que eu peguei aqui, SPAL e Sassuolo, que aconteceu dia 9 de fevereiro. Esse jogo acabou 2-1 para o Sassuolo. Se você olhar aqui nas odds, aqui na tela, você vai ver que o mercado dava favoritismo para o Sassuolo, tá? Ele estava com odd mais baixa. O Sassuolo sofreu o gol primeiro e depois ele virou o jogo, tá? Se você não lesse estatística nenhuma, assistisse só em live, você ia ver o SPAL abrir o placar e depois o Sassuolo virar o jogo. Será que isso é fator exclusivamente do InLive? Será que os dados comprovariam que isso tudo já estava, entre aspas, predestinado a acontecer? É óbvio que destino não existe. Mas o padrão estatístico move o desempenho do time nessa direção que aconteceu aí? Vamos ver. Os dados do dia desse jogo de SPAL e Sassuolo. O saldo de gol do Sassuolo era -1, o que comprova o primeiro dado que eu coloquei no e-book. O favorito não possui uma defesa tão sólida, acabando por ter um saldo de gol menor que outros times da tabela. Obviamente, dentro do campeonato italiano, existem outros times com saldo de gol maiores. Ok? Segundo dado, jogos em que o Sassuolo abriu o marcador, 18%. Jogos que o SPAL abriu o marcador, 40%. O que comprova o segundo dado. Esse favorito não consegue abrir placar na maioria dos jogos e ou joga contra o adversário que tem a mesma capacidade de abrir o marcador. No caso aqui o SPAL tinha capacidade maior de abrir marcador. Tá? Outro dado, o confronto direto entre SPAL e Sassuolo. Tem um placar de 3-0, 1-1, 0-2, 1-1 e 1-0. Não é 0-1. Todos os placares de vitória aqui foram vitórias do Sassuolo. Porém, existem jogos de empates, onde o SPAL conseguiu marcar gols, né? E o jogo ficou empatado. O que comprova o terceiro dado. O confronto é determinado por jogos duros, onde existe vitória de ambos os times. No caso aqui não existiu vitória de ambos os times, mas existiu jogos com gols do SPAL e o jogo terminou empatado, né? Jogos contra times da parte de baixo da tabela, onde o SPAL fica. O Sassuolo teve um jogo de 2-2 com o Lecce, 2-1 com o Genoa, marcou 2 gols contra o Lecce e 2 gols na vitória por 0-2 contra o Brescia. O que comprova o quarto dado. Esse favorito possui ataque que não falha na campanha e costuma marcar mais de um gol contra times de mesma qualidade do adversário. Conseguiu observar que o jogo tinha, se você lesse os números de desempenho do Sassuolo e do SPAL, você já veria tudo isso aqui e já saberia que o jogo poderia correr nessa direção. O SPAL abrindo o marcador e o Sassuolo virando o jogo depois. Não ficou convencido? Quer um outro exemplo? Então vamos lá. Dia 28 de fevereiro, teve um jogo entre Nîmes e Marseille, no campeonato francês. Acabou 3-2. As odds, o Marseille era o favorito. E pela linha de tempo do jogo ali, você vê que o Nîmes marcou um gol primeiro e o Marseille virou o jogo depois. Dados do dia desse jogo: saldo de gol do Marseille, 11. O saldo de gol do Marseille não é tão baixo assim, tá? Mas não tem importância. Vamos ver o resto dos dados. Jogos em que abriu o marcador.
O Marseille, 38%. O Nîmes, 46%. Comprova o que eu escrevi no e-book. Tá? Favorito, não consegue abrir placar na maioria dos jogos e joga contra adversário que tem a mesma capacidade, ou maior, né, de abrir marcador. Tá aí. Confronto direto entre Nîmes e Marseille, tem jogo de 3-1, 2-1, vitórias do Marseille, e 3-1 com vitória do Nîmes. Esse placar de 3-1, vitória do Nîmes. O que comprova o terceiro dado. O confronto é determinado por jogos duros, onde existe vitória de ambos os times, ao mesmo tempo que o favorito tem placares de vitórias com gols sofridos contra times de mesma qualidade do adversário de agora. Jogos contra times da parte de baixo da tabela. O Marseille fez um jogo de 1-1 contra o Metz e um jogo de 3-1 contra o Amiens. Ele sofreu gol nos dois jogos e ganhou do Amiens. Aliás, perdeu do Amiens, né? E o Marseille marcou 2 gols contra o Saint-Étienne e contra o Toulouse, times que fazem parte da fatia da tabela onde o Nîmes fica, o que comprova o quarto dado. O favorito possui ataque que não falha na campanha e costuma marcar mais de um gol contra times de mesma qualidade do adversário de agora. Não ficou convencido ainda? Quer um terceiro exemplo para ficar mais convencido? Para eu tentar convencer você de alguma coisa? Então vamos lá. Teve um jogo dia 23 de fevereiro do Arsenal contra o Everton. Esse jogo acabou 3-2 para o Arsenal. As odds, o Arsenal tinha odd de 2, o Everton tinha odd de 4. O Everton saiu na frente e o Arsenal virou o jogo depois. Nossa, Ailton, todos os jogos você pegou aí para poder mostrar os dados. Cara, se você souber ler esses dados que eu escrevi, você já saberia que poderia acontecer da zebra sair na frente e o favorito virar o jogo depois, como eu já disse no e-book, obviamente, antes desses jogos acontecerem. Basta você ver a data da entrega do e-book, né? Saldo de gol do Arsenal, 2. O que comprova que o Arsenal é um favorito com saldo de gol baixo. Menor que saldo de gol de muitos times da Inglaterra. Jogos em que o Arsenal abriu o marcador, 62%. Everton abriu o marcador em 31%. Aqui não. Aqui, ok, o Arsenal, esse dado não bateu, né? Uma coisa ou outra pode ser que não bata, como você viu nos outros exemplos. Alguma coisa não bate. Mas o resto todo bate. Confronto direto entre Arsenal e Everton tem placares de 0-0, 2-0, 5-1, 5-2 e 3-1. Todos esses com vitórias do Arsenal. E tem jogos de 1-0, tem um jogo de 1-0 e um jogo de 2-1 com vitórias do Everton. Ou seja, jogos duros onde o Arsenal sofre gol do Everton e também tem vitórias do Everton no confronto direto. Jogos contra times de meio de tabela, né? O Arsenal jogando contra times parecidos com o Everton. Fez um jogo de 1-1 contra o Sheffield, um jogo de 1-1 contra o Wolverhampton e um jogo de 2-1 contra o Burnley. Também tem um placar de 2-2 contra o Southampton. Jogos duros, onde o Arsenal sofreu gol, né? E marcou 2 gols contra o Manchester United, o Burnley e o Southampton. O que comprova todos os dados que eu escrevi até aqui. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: estude os dados estatísticos e você tem plena capacidade de saber para onde o jogo pode ir e o que é que ele pode te oferecer em termos de oportunidade. Todas as oportunidades podem ser estudadas antes do jogo acontecer e isso vai deixar o seu emocional muito mais seguro de esperar aquilo que está estudando, para depois você não se sentir enganado pelo in-live. Tem pessoas que se sentem e não conseguem consistência por esse motivo. Então, melhore a sua leitura de análise prévia, estude um pouco mais, saiba quais são os dados relevantes ou não para a sua estratégia, para o seu método. E
se sinta muito mais seguro, muito mais confiante ao longo dos seus 30 dias, ao longo do seu mês, e termine com uma lucratividade, uma consistência, uma rentabilidade muito maior do que te dizem, do que te impõem por aí, que você só consegue fazer até ali e dali não passa mais, ok? Então era isso que eu queria te mostrar, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, manda sua pergunta aqui embaixo para mim, aqui nos comentários. Pode me procurar lá no Facebook, vou deixar o link na descrição para você falar direto comigo lá. Se inscreva no newsletter para receber a próxima parte do e-book. E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.